95% aqui o intervalo de predição. Então, ó, 23 dias em Buenópolis, 8 em Atibaia. Atibaia foi muito mal realmente em julho. E Valinhos, ó, 27 dias. Quer dizer, o modelo de Valinhos está bom, né? Quando a previsão de chuva acerta, Valinhos, mesmo com 7 dias de excedência, ele funciona bem. A série histórica também, a gente observa que Atibaia foi que até está pior que Buenópolis e Valinhos. Valinhos sempre foi bom, né? Antigamente, mais para trás aí, era Buenópolis sem problema, agora está com Atibaia. Então é isso aí, ó, deixa eu fazer já aqui um pequeno parênteses. A partir da próxima reunião, o Eduardo Léo, o pessoal do CIMEPAR, vai apresentar os trabalhos que estão sendo feitos na cara do Rio. Tem muita coisa interessante, sabe? Ontem a gente está discutindo o GT Previsão, então eles mesmos, a partir da próxima reunião, apresentarão assim, um relato do que está acontecendo nos trabalhos de campo, que ele vai entender muita coisa por que esses resultados são dessa forma, tá? O porquê desse resultado. Bom, por exemplo, meteorológico. Eu sempre pego aqui uma foto de satélite onde ela seria precipitação, não por radar, por satélite, tá? Então, isso aqui foi anteontem, dia 30, a gente observa aqui, então, chuva aqui no litoral de São Paulo, até na Grande São Paulo, e aí, em seguida, já no dia seguinte, se desloca aí já para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, e hoje está lá na Bahia, essa linha de chuva. Aqui é o CIMEPAR, do dia 30, colocando aqui uma frente fria aqui sobre o estado de São Paulo, né? Aí ela já no dia 30 à noite já tinha deslocado, foi muito rápido o deslocamento, estava já no oceano e foi embora. E aqui uma foto de radar também, agora é radar mesmo, de chuva, mostrando que no dia 30, anteontem, choveu mais aqui no litoral e alguma coisa aqui no interior. Para nós aqui, teve mais, só Valinhos que registrou mais chuva, né? Mas o restante foi, a gente fala chuvisqueiro, né? Chuviscos, que praticamente não reflete nada nos pluviômetros. Aqui a foto aí de nuvem do radar do dia 30, da CIMEPAR, já no dia 31, tudo limpo, né? E hoje também, está todinho limpo, não sei no noroeste do estado, alguma nebulosidade. Só para a gente ver como foi essa evolução da frente, aqui dia 28, ó, ela estava uma linha aqui de estabilidade aqui no Rio Grande do Sul, e foi deslocando e transformou-se numa frente, né? E ela deslocou e foi para o oceano. E hoje, essa de ontem, que é meio-dia, era isso aí. Bom, previsão de chuva zero, né, para os próximos 7 dias, sem previsão para o CPTEC. O que é mais triste aqui é que a umidade relativa do ar, à medida que a temperatura do ar sobe, vai subir, que está insolando, né, direto, vai cair a umidade relativa do ar. Isso, além de ser prejudicial à saúde, tem um efeito negativo nos mananciais, tanto nas barragens, nas lagoas, nos rios, como no próprio solo, né, que aumenta a transferência de massa de água do solo para o ar, e por isso o nível do lençol rebaixa, né? Então, essa é a previsão que a gente tem para os próximos 7 dias. Bom, acumulado é zero mesmo, né? E o CIMEPAR também, né? O modelo CIMEPAR aqui, já para os 3 pontos notáveis que nós temos, que Buenópolis, Atibaia e Valinhos, é zero de chuva. Com isso, ó, a previsão de vazão, em Buenópolis ainda vai cair, mas está ainda aqui, né, ainda confortável em relação à vazão mínima aqui, né, da outorga. Atibaia também, tranquilo em relação à outorga, mas Valinhos está tangenciando ali, né? Realmente a situação é crítica para manter a vazão mínima estabelecida na outorga a partir desse quadro que a gente tem de afluência, né? E também de chuva, zero, né? Então, vai depender aí, se for possível, aumentar. Bom, é um problema aí da CTVH. Previsão de chuva. Essa aqui, ó, é o ensemble que a gente fala, praticamente vai ter uma pequena chance de chuva aí entre 8 e 11 de agosto, mas muito pequena, né? Tanto em Buenópolis, quanto em Atibaia, quanto em Valinhos. Ou seja, o cenário está típico de inverno mesmo, uma estação seca, né? Pois o Marco vai dizer com mais detalhe o que a gente espera aí para os próximos dias e meses, tá? Aqui, ó, o SPI, que é melhorado, né? Aqui em junho choveu, mas agora voltou a cair novamente, né? Porque julho foi muito seco. O da Exalc também muito parecido, embora menos seco, né? Mas também houve essa pequena melhora aí em junho, né?
E agora, a outra sempre já o Rafael já colocou, né? Já explicou, né? Eu coloquei, Alexandre, que eu colocasse, mas o Rafael já explicou. Aquele relatório da Ana não saiu de junho ainda, né? Então, está aqui de maio, é uma pena, porque esse boletim é muito rico, o número 9 não saiu ainda, estamos aguardando. Para encerrar a previsão climática aqui, né, para os próximos meses aí. Isso aqui ó, é o de janeiro, estava aqui a temperatura dos perfis do mar lá no Equador, né, no Pacífico Equatorial, acima da média, o El Niño. E agora aqui, já na última semana, até ontem, né, a média aqui já da temperatura dos perfis do mar já é abaixo da média climatológica, ou seja, é uma laninha se instalando. A previsão lá do estado de Colômbia é que teremos laninha, né? Pois o Marcos explica aí a natureza desse laninha, qual vai ser o efeito aqui, mas é laninha para os próximos meses, até praticamente janeiro do mês que vem, do ano que vem, tá? Aqui é que eles rodam no meio do mês, sem a mão do climatologista, mas a tendência é a mesma, tá? Isso aqui foi rodado no meio de julho agora. Chuva agora, né? Então a previsão para agosto, setembro, outubro é praticamente chuva um pouco abaixo da média aqui na nossa bacia, também em setembro, outubro e novembro, mas quando chega outubro, novembro, dezembro, que nos interessa quando chove mais, aparentemente aqui não vai estar dentro da média, tá? Não tem previsão de seca. O mesmo para dezembro, janeiro e fevereiro. Desculpa, novembro, dezembro, janeiro de 2025. E aqui é do CPTEC para agosto, setembro e outubro, também abaixo da média. Ô Marco, eu passo para você agora a palavra, para você explicar com mais detalhe o que a gente pode esperar aí do início da estação chuvosa, né? Por favor, Marco, fique à vontade. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. É um comentário bem rápido mesmo, que eu fiz ontem na reunião do grupo, que destacando esse cenário de laninha, né, como o Jorge mostrou, e a rapidez com que ele já começa a decair já no começo do ano que vem, né? E a intensidade dele, que os modelos mostram uma intensidade muito forte, né? Então, ele é rápido e ele vai chegar a próximo ali de uma laninha moderada, mas já em seguida começa a entrar em declínio, para que no final ali do verão já você comece a ter maior probabilidade de voltar à neutralidade em relação ao fenômeno. Então, isso está indicando que é um fenômeno rápido, não muito intenso, então que a própria atmosfera vai ter pouco tempo, né, de ajuste entre sair de uma neutralidade para entrar no laninha e depois sair de novo, né? Um pouco diferente do que foi o El Niño do ano passado. Ele foi um período um pouco maior, só que a intensidade foi muito mais rápida, né? A subida e a descida, mas foi o suficiente para impactar a atmosfera. Então, o que eu tinha comentado com o Jorge ontem, com o pessoal da reunião, é que esse cenário, né, de rápida subida e descida e não tão intensa, leva a crer que o maior impacto que ele vai ter, isso a gente está esperando para o Paraná aqui também, é mais um atraso da estação chuvosa, do início dela, né? Então, em geral, a gente espera o início da estação chuvosa ali no início da primavera, né, basicamente na segunda quinzena de setembro ali, a gente já começa a esperar o aumento da atividade de chuva. E aí os mapas que ele mostrou ainda mostram anomalias negativas e já tendendo no final do ano para não ser nem muito seco, nem muito úmido, que leva a entender que seria muito próximo do que se espera no ano. Mas a expectativa é de um atraso, né? Então, com isso, a gente acredita, é muito difícil precisar o quanto atraso deve ser, né? Mas as chuvas esperadas, normalmente para setembro, final de setembro, início de outubro, devem começar na segunda quinzena de outubro, a observar com maior frequência e maior intensidade. Acho que esse é o principal impacto que esse evento de laninha está indicando conforme as últimas previsões, né? E o sinal mesmo dele, mais intenso, está lá no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né? Isso é para mostrar um pouco, né? A gente sempre tenta, né, botar tudo dentro de caixas, né, certinhas, bonitinhas, e elas nunca ficam dentro da caixa que a gente quer, né? Outro detalhe que eu falei, o próprio Paraná aqui, ele está, né, um exemplo, ele está
a parte norte do estado, né, que seria divisa com São Paulo, ali Mato Grosso do Sul, ele está se comportando muito mais como essa região do que como o sul do estado, né, em termos de falta de déficit de precipitação, já aparecendo rios, né, com vazões muito baixas ali, enquanto o sul do estado, né, a parte metade sul, que a gente fala, mesmo a região metropolitana, isso não se verifica, né, então se verifica até abundância de chuva, né, e com eventos até de aumentos de vazão que foram observados, por exemplo, nas cataratas aí, semanas atrás. Então, esse acho que é o principal recado, né, desse evento que vai ocorrer, ele rápido, não muito intenso, e que a princípio, a principal impacto dele seria o atraso no início da estação chuvosa. Então, para quem depende realmente só de captações em rios, né, vai ter que ter um pouquinho mais de parcimônia aí, até você ter o início novamente das precipitações para que os volumes comecem a aumentar de fato. É basicamente isso. Ok, Marco, obrigado pelas tuas explicações, sempre muito bem-vindos aqui no nosso grupo. Alexandre, é isso. Eu agradeço a atenção, fico à disposição. Muito obrigado, Jorge, Marco e todos os membros da GT Previsão, né, que se reúnem anteriormente à CPMH. Inclusive, fica aqui o espaço, de fato, para, viu, Dado Léo, quanto a agência, trazer aqui um pouco do trabalho de campo, porque o Jorge traz os resultados, né? É importante que a Câmara conheça também um pouco, agora está se utilizando, não sei se o nome é disso, né, um drone aquático, para a gente fazer algumas medições, tem várias novidades tecnológicas aí que nós estamos utilizando para aprimorar os resultados. Fica aqui o espaço aberto da CTMH, para a agência, claro, para o GT, para a gente compartilhar aí com os membros o que está sendo feito em termos de andamento dos contratos, além dos resultados que o Jorge traz mensalmente. Tá bem. Essa diversidade, né, Marco, do território brasileiro, lembrar que a ANA declarou, né, estado de restrição quantitativa no Rio Madeira e alguns outros afluentes na região norte, né. Veja que a região norte que acabou de passar, né, recentemente um cenário de estiagem bastante severa, né. É claro que lá os impactos mais diretos nem são sobre as captações de água, essencialmente, embora também tenha problemas como Porto Velho e outros, mas lá o bicho pega na navegação e na geração hidrelétrica, né? Ou seja, outros múltiplos são muito mais afetados porque, provavelmente, teve a crise hídrica no Sudeste, atingindo mais diretamente o abastecimento. Então, a ANA também acabou de declarar essa semana restrições aí, em virtude desse cenário de transição para o Laninha e um agravamento no segundo semestre em relação aos índices de precipitação ainda escassos para a região norte. A diversidade dentro do próprio estado, como o Marco colocou, imagina a dimensão continental brasileira, como a gente tem essas diversas realidades ao mesmo tempo convivendo, né? Um debaixo d'água, o outro descoberto sem água, né? Então, de fato, é o desafio nosso aqui. Bom, então, sem mais considerações sobre esse item, vamos caminhar aqui com a nossa pauta. E agora sim, eu gostaria de pedir para a secretária executiva que compartilhasse a apresentação novamente. Agora sim, a gente registrou algumas ocorrências no item da rede telemétrica, e agora, especificamente, vamos olhar um pouco, conversar um pouco, trazer as visões, as opiniões e aquilo que está ao alcance da CTMH. Evidentemente, o comitê tem muitas frentes, mas enquanto CTMH e competências, o que a gente pode contribuir para isso. Bom, como alguns já relataram, né, nós tivemos algumas ocorrências aí em termos de mortalidade de peixe severas, no trecho do Rio Piracicaba, mas eu gostaria só que passasse o primeiro slide. Antes de falar da mortandade, queria aproveitar um tópico que a doutora Alexandra colocou agora há pouco, em relação a um episódio da sexta-feira, que também diz muito a respeito do que a gente tem de ferramental para conseguir dar pulsos de vazão, em situações emergenciais, e repito, em situações emergenciais, em situações, vamos chamar assim, normalidade de estiagem crônica, se é que eu posso dizer, a gente pode ter outros ferramentais, mas para emergências, queria só compartilhar, na sexta-feira agora, dia 26, sexta-feira, final de tarde, é sempre um dia de emoções, né? Sexta-feira, por volta das 17, um pouquinho, o presidente do comitê, Luciano, procurou o Sérgio, Bezerra, né, enfim, outros, relatando que os moradores, os pescadores e os próprios restaurantes da Rua do Porto, lá em Piracicaba, estavam avistando muitas colônias que eles chamavam de bombril verde, flutuante, mas provavelmente a floração de algas, e com um forte odor, né?
e o que era possível ser feito, em virtude que a vazão estava muito baixa, né, na hora de 20, 21, muito parecido com o que está hoje, e logo após, evidentemente, passado aí quase uma quinzena dos episódios da mortandade de peixe lá. Então, muita preocupação para um novo episódio de mortandade. Poderia ocorrer, infelizmente, na sexta-feira, ao menos ao nosso conhecimento, não chegou. Bom, da nossa parte, em termos de quantidade, né, nós teríamos, vamos dizer, duas opções. A opção número 1, sempre, né? Bom, e o cantareiro? O cantareiro não pode ajudar no sentido emergencial, não estou me referindo aqui a ações preventivas. Emergencial, a grande dificuldade, além, né, dos volumes restritos, etc., é o tempo de trânsito. Né? Lembrar que lá do pé do Cantareira, seja por Jaguari, seja pela Atibaia, até a Rua do Porto, nós estamos falando mais ou menos 22 a 24, 25 dias. Depende de uma série de fatores. Então, vamos dizer, para episódios emergenciais, o Cantareira tem pouco poder de ação. Um poder de ação possível, limitado, é o reservatório de Salto Grande em Americana. Então, prontamente, a pedido do presidente, nós entramos em contato com a CPFL americana, acho que está o Fernando, está os colegas da CPFL, que eu quero também aqui registrar um agradecimento, que prontamente nos atenderam e vimos o que era possível fazer, né? Porque está uma foto área do reservatório de Salto Grande, né? Na bolinha vermelha aqui está a formação do Piracicaba, né? Então, está o Atibaia e na margem aqui esquerda o Jaguari. Olhando o diagrama unifilar, né, a gente tem aqui o zero, só para a gente ter uma ideia de distância e tempo de trânsito. O zero é a formação do Piracicaba lá em Americana. Né? Depois a gente tem uma série de pontos aqui, esses pontos são captações, pontos, barragens, afluentes, enfim, tudo que tem interferência na calha do rio. A Rua do Porto, só para usar como referência, está aqui no quilômetro 58, é o 14. O 15 é o Corubataí, afluente do Corubataí, e o 17 é o último ponto que a gente tem aqui de monitoramento, que é o ponto de Ártemis, que está a 76 quilômetros da formação do Piracicaba. Né? Então, vamos dizer, qualquer pulso de vazão em Salto Grande, para gerar uma influência na Rua do Porto, estou nem me referindo ao Tanquã, que é mais ajustante, na Rua do Porto, nós estamos falando em algo na ordem aí de 60 quilômetros de rio, num rio, uma vazão muito baixa, onde tem rochas que formam bolsões de água e acabam represando, diminuindo a velocidade, tem a questão da declividade de vários trechos, que é pouco declive, portanto, a água demora um pouco mais, enfim, um elemento vivo como o rio. Então, o que nós conseguimos fazer na sexta-feira? Falando com a CPFL, nós observamos, que lembra que a CPFL depois fique à vontade para me complementar, eu corrigi, inclusive. Basicamente, a barragem de Salto Grande é a barragem de fio d'água, né? Ou seja, você tem pouca margem de manobra do ponto de vista de fazer descargas como a gente faz no Cantareira. Então, nós tínhamos 4 centímetros de lâmina acima da cota mínima, de uma forma muito simplista, no reservatório na sexta-feira de Salto Grande. E aí fizemos uma conta, junto com a CPFL, o que era possível fazer, porque mais que 4, 3 a 4, o que acontece? Você depressiona o reservatório, e aí com o rebaixamento do reservatório, você tem graves consequências para a captação de Sumaré, que está ali no remanso da Atibaia, na captação no rio Atibaia. Então, sempre tem que olhar para a jusante, mas lembrando que o que você faz a jusante pode até melhorar ou resolver o problema, mas você causa problemas a montante, principalmente ali, de forma direta, na captação de Sumaré, que está ali no remanso do reservatório. Então, o que nós conseguimos fazer? Um pulso de cerca de 7 metros cúbicos por segundo, adicionais à afluência, né, que estava na ordem de 10 aproximadamente, ou seja, um pulso, vamos dizer, quase 17 pelo Atibaia, durante 3 horas e meia, basicamente. Né? Pode passar o próximo, por favor? E aí foi importante, então, o primeiro pulso, né, a CPFL começou a conferir, com todo mundo da CPFL, às 18h44 começou a operação. Então, a CPFL pulou com porta de superfície, fez a abertura, e aí a gente, então, tinha mais ou menos 22, 23 na calha do rio, soltou, estava vindo pelo Jaguari de forma natural, e um pulso de 3 horas e meia, quase 4 horas, de mais algo como 7 metros cúbicos por segundo, além da vazão de afluência. Isso foi muito interessante para a gente avaliar o que dá para fazer nesse tipo de situação. Né? Então, esse foi o pulso possível, às cerca de 22 e pouquinho, a CPFL teve que fechar com porta, né? Porque, claro, não tinha chuva nova, não tinha afluência, ou eu fecho, ou eu depressiono o reservatório, e aí eu vou ter vários problemas a montante. Né? Então,
Com isso, era o acordo que a gente tinha com a CPFL, eles cumpriram. E aí foi interessante para a gente olhar um pouco os tempos de trânsito, né? Para entender o quanto dá para esperar num plano, num futuro, plano de ação Piracicaba que está em elaboração, o quanto Salto Grande, num conjunto de atores, pode contribuir. Lembrando que, de maneira geral, embora a gente vai ver isso a seguir, esses episódios são normalmente numa época de estiagem severa, onde o reservatório está com uma afluência muito baixa, que naturalmente limita muito o seu poder de ação do ponto de vista de fazer liberações acima daquilo que está tendo de afluência, né? Mas só para dar um exemplo, nós tivemos ali em Armaratá, que é o primeiro posto, que está um pouco ajusante de barragem. Então nós tivemos, porque quando a gente faz o curso, a gente tem que olhar o começo da subida da curva e o pico, né? Quanto tempo ela demora para alcançar, vamos dizer, o teto máximo antes de começar a cair, no caso desse grupo. A linha americana, claro, como está muito próximo, um pouco ajusante ali da captação do DAID americana, demorou para começar a subir 1 hora, que é muito perto, e em 6 horas atingiu o pico. Depois lá em Santa Bárbara, aí já mais alguns quilômetros abaixo, começou a subir com 4 e o pico com 9, antes de começar a cair. E a queda na mesma velocidade da subida. E aí o que mais importa para a gente? Ir lá na Rua do Porto e depois lá em Ártemis, em direção ao Tampã, né? Que aí depois em direção ao Tampã a velocidade cai bastante, porque o Tampã, como todos conhecem, é já quase que um ambiente lêntico, né? Nessas épocas de estiagem, né? Um ambiente diferente. Na Rua do Porto, algo como 12 horas para começar a subida, e o pico, até está num gráfico bem pequenininho aqui, né? O pico é essa pontinha de cima aqui, por volta de 19, 20 horas, é o tempo que demorou para essas condições, né? Lembrar que a cada operação o rio tem uma condição, o Jorge, né, se referiu à questão da umidade do ar, ou seja, é um multiparâmetro para dizer o quanto tempo de trânsito, mas nessa faixa foi isso que demorou. E lá em Ártemis, o início da subida com 16 horas, ou seja, para começar a reagir, o que saiu de Salto Grande, para começar a reagir 16 horas, e o pico da subida nessas condições, na ordem de 24, 25 horas, é o que demorou antes de começar a descer. Então, essa experiência da sexta-feira foi interessante do ponto de vista da gente poder, logo depois do episódio de mortandade, entender um pouco o que tem de ferramental quantitativo, né, e o quanto isso é limitado, né? E a pergunta que alguém pode fazer é, e resolveu? Né? Bom, era o que estava ao nosso alcance do ponto de vista de governança do comitê e de ferramental, né? Segundo os pescadores da Rua do Porto, houve uma variação de alguns poucos centímetros, né? Porque somente na região da Rua do Porto, para quem conhece lá, a calha é relativamente larga, né? Portanto, para você conseguir variar 1 centímetro ali, principalmente depois do salto, você precisa de vazões bastante significativas para variar 1, 2 centímetros. Né? Então, a gente observou uma variação de 4 centímetros aproximadamente naquele trecho. Claro que em outros trechos acaba variando mais centímetros, porque a calha é mais estreita, a calha é mais larga, evidentemente que a vazão se dilui de forma laminar. Enfim, e aí com isso o episódio passou, a gente fez o que estava ao nosso alcance, mas só estou trazendo esse registro, né, de união de esforços na sexta-feira à noite para tentar minimizar, né, o impacto. Não chegou para nós, não teve nenhum impacto em mortandade de peixes, mas sim em relação ao odor, afloramento de alga e essas questões todas. Então, esse episódio permite olhar um pouco o que a gente tem de ferramental para possíveis emergências, além de todas as frentes que existem aí. Né? Dito isso, Beatriz da CPFL, por favor, que foi uma das acionadas na sexta-noite. Por favor, Beatriz, fique à vontade. Me corrija se eu falei alguma bobagem da barragem. Não, tudo certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre. Eu queria só reforçar aqui que a CPFL está à disposição para ajudar na bacia. E como eu te falei ali na sexta-feira, a gente tinha feito também, teve um episódio que o prefeito tinha pedido para a gente manter uma vazão um pouco maior, em um final de semana que teria um evento ali na Rua do Porto, e a gente conseguiu programar com um pouquinho de antecedência, então a gente conseguiu manter o reservatório numa cota um pouco acima, que seria ali na 500.7, então a gente conseguiu manter uma vazão um pouco maior do que nessa situação que a gente teve nesse final de semana, que a gente estava quase ali no nosso limite mínimo, e como você disse, caso a gente depressionasse um pouco a mais, a gente criaria um outro problema que seria na captação ao montante.
Mas se a gente... E como a gente está com a vazão baixa, a gente já está operando ali no nosso limite também, então a gente não está conseguindo manter ali essa vazão a mais, mas com ali a nossa... trabalhando em conjunto, talvez programando um pouco antes, a gente pode pensar em algumas alternativas para essas situações. Então, só para reforçar que a gente está aqui à disposição para apoiar vocês. Muito obrigado aí, Beatriz, toda a equipe do CPFL, né, que prontamente nos atendeu na sexta e tem atendido, e com certeza, a hora que a gente discutir daqui a pouco, né, a Lilian está aqui, coordenadora de GT Qualidade, vai fazer uma fala daqui a pouco, no plano de ação Piracicaba, né, com certeza a CPFL e o Reservatório de Salto Grande têm aí um papel importante nesses gatilhos, né. Obrigado, Beatriz. Por gentileza, secretaria, poderia voltar à apresentação? Então, relatado, né, só registrando esse episódio da sexta, né, e aquilo que estava ao alcance aqui, nós, enquanto CTMH, agora eu queria trazer um pouco a questão da mortandade que iniciou lá no dia 7, né, só estou aguardando aqui o compartilhamento. Ô Alexandre, voltou. É que a Tainá tinha caído e aí ela não estava conseguindo, por isso que caiu a apresentação. Agora retornou, desculpa. Perfeito. Hoje eles estavam com estabilidade lá também. As conexões hoje não estão ajudando muito. Bom, então, tivemos esse episódio na sexta-feira, fica aqui o registro, e aí queria agora, né, falar da queda da qualidade, que estão citadas por todos aqui, e a mortandade se iniciou lá no dia 7, né, acho que tem vários atores aqui que estão participando ativamente desse processo, vou tentar fazer um breve relato aqui, tá aí, né, todos os promotores do GAEMA, o DAE, a CETESB, enfim, tantos outros que se engajaram aí, e vão precisar se engajar ainda mais, no sentido de encaminhamentos. Mas eu vou tentar fazer um breve relato para nivelar o conhecimento e depois a gente abre aí, evidentemente, para as discussões. Bom, no dia 7 pela manhã, a gente começou a ter os primeiros relatos de peixes com dificuldade, né, respiratória, vamos chamar assim, lá na próxima Rua do Porto. Naquele momento estava ocorrendo uma festa religiosa, como a própria Beatriz se referiu agora há pouco, né, então tinha muita gente ali na orla, observando, né? Acho que caiu novamente aqui. Pelo menos por aí caiu. Foi ali que caiu? Ela caiu de novo, Alexandre, a Tainá, e estou tentando colocar a apresentação aqui. Só um instante já... Tá bom, fala do Felipe. Tá. Bom, enquanto o Felipe põe, eu vou continuando aqui. Então, no dia 7 pela manhã, nós recebemos, né, as primeiras via WhatsApp, né, enfim, e outras canais, no início de uma mortandade de peixe, no Rio Piracicaba, né, e aí com isso, evidentemente, que o próprio GAEMA, né, formalizou aqui para a CETESB, naturalmente copiou aqui a CTMH, que também observou isso, e começou-se uma grande campanha, o SEMAI lá de Piracicaba tinha observado isso no meio da madrugada também, etc., e aí começou, uma grande campanha de verificação do que estava acontecendo, né, ou seja, quais as possíveis fontes, a própria CETESB foi com as equipes do Rio, né, os pescadores percorrendo o Rio, enfim, né, uma grande força-tarefa no sentido de verificar, não só no trecho da corrente de Piracicaba, mas também no Atibaia, né, as outras agências da CETESB, não falo aqui o nome da CETESB, mas é porque está no relatório esses dados, a agência de Americana, a agência de Limeira, a agência de Piracicaba, enfim, né, saíram a campo para verificar se não estava acontecendo algo atípico, também vindo de montante, né, seja pela calha do Jaguari, seja pela calha do Atibaia. Da nossa parte, a gente também não recebeu nenhum tipo de relato do Jaguari, ou do Atibaia, ou do Reservatório de Salto Grande, ou de Santa Bárbara, que pudesse, né, nesse trecho, vamos dizer, anterior a Piracicaba, urbano de Piracicaba, houvesse alguma coisa nesse sentido. Vocês conseguiram, Felipe? Se não, tento pôr por aqui. Ah, tá indo aí. Só para as pessoas entenderem o que todo mundo poder visualizar. Nós estávamos lá naquele slide da mortandade. Só um segundinho, por gentileza. Felipe, está conseguindo? Isso, o anterior é isso, por favor. Esse. Só se você puder pôr
em tela cheia, nós estamos vendo aí na reduzida. Não está entrando tela cheia, Alexandre. Você colocou compartilhar toda a tela, não janela? Eu pus janela. Então, sai da janela e põe tela toda. É que eu estou com 2 telas. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Perdão. Desculpem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí, Alexandre, já está indo. Se não, vamos assim mesmo. Bom, deu certo. Bom, desculpe aí, probleminha técnico. Então, só voltando, né? Então, esse foi o relato de onde o que estatou, né? Esses gatilhos. Nós estávamos, né, com uma vazão aí na ordem de 23, quase 24 metros por segundo lá no trecho do Piracicaba. E aí, então, se percebeu nessa busca ativa, né, de CETESB, prefeitura, enfim, né, todos que estavam engajados, um possível lançamento num córrego que é afluente do Rio Piracicaba, denominado Tijuco Preto, que estava provavelmente vindo alguma carga através desse afluente do Piracicaba. Isso já tinha atingido a Rua do Porto. E aí, depois de algum tempo, a gente começou a importância das estações automáticas, né? Esse gráfico aqui de baixo, agora pequenininho, mas ele mostra o dado que a gente tem da estação automática de OD lá em Artes, né? Que a gente observa, está bem pequenininho, mas o primeiro dia aqui é o dia 6, né? Então a gente estava com OD na ordem de 4,5, 4, às vezes batendo perto de 5, enfim, nessa ordem. Quando veio dia 7, a gente percebeu claramente, né, uma queda e basicamente o oxigênio zerou. O oxigênio ficou zerado por aproximadamente 48 horas, voltou a subir, né? Então claramente se observava que era uma mancha, vamos chamar assim, né, passando, né? Porque não tinha, depois passou a queda e depois o oxigênio voltou a subir, vamos dizer, no cenário de normalidade, se é que a gente pode chamar assim. E depois a gente observou alguns repiques, né? Então, por exemplo, no dia 11 voltou a ter uma queda exponencial do oxigênio, uma forma breve, voltou, depois no dia 12, de novo, quase a zero oxigênio, voltou, depois voltou, vamos dizer, a uma normalidade esperada para a estiagem daquele trecho. Então, o posto conseguiu representar isso tudo. Embora, claro, ele não consegue prever enquanto alerta, porque só registra aquilo que está passando naquele momento. Né? E a gente já vai discutir um pouco a história do sistema de alerta. Então, é isso. E aí, na CETESB, publicou um relatório aí que a gente deve ter acompanhado, né? No último dia, numa sexta-feira, esqueci a data, acho que é dia 19, se não me engano, com o relato completo do que aconteceu, quem foi o causador, as vistorias, fotos, os dados, enfim, uma série de coisas que culminou numa multa, né? Do ponto de vista da CETESB, evidentemente administrativo, tem as outras frentes de ação que estão ocorrendo, e pode passar o próximo, por favor. E aí, passado, então, esse primeiro episódio, vamos dizer assim, né, lá na Rua do Porto, na área urbana de Piracicaba mobilizou muitos voluntários, tem ali muitos pescadores, né, na área urbana houve, junto com a operadora de resíduos da cidade, uma limpeza na calha do rio, até de forma manual, etc., né, cerca de 3 toneladas